Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando no programa onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Terra. É isso aí. Bom, nós estamos aqui na TV Orkut, canal 21 da NET, TV Facebook, com mais um programa Enigmas. E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo, né? Falando nisso, Kátia, você está muito elegante hoje. Eu visto Casa Shiva integralmente. Eu estou hoje com uma bata, né, bem legal. Cadê o meu produtor? Para ele mostrar também. Hoje eu vim na íntegra. Olha que bacana. Ele até me perguntou sobre minha calça. Diz ele que é de gaúcho. Não, mas é indiana, bem legal. Olha, com detalhes em espelhinhos. Então eu visto Casa Shiva. E você, Cris? Bom, eu visto Casa Shiva, mas estou aqui com o meu produtor visual, Tony Gandra, que é uma honra. Aliás, toda vez que Tony vem para o programa Enigmas, a gente bomba, né? Na questão de público, né, Kátia Gaia? São muitas visualizações, milhares de visualizações, né, E Kátia? hoje ele fez uma transformação. Querendo ou não, nós fomos transformadas hoje com as mãos de Tony Gandra. Ah, ele é maravilhoso, né? E não só como visagista, como ser humano, que acima de tudo é um ser... Não, é um cara que veio de fora, não é, Kátia? E ele vai dar umas dicas bem interessantes sobre o corpo, sobre o espírito. Bem, a pauta de hoje é riquíssima. Tanto o nosso entrevistado quanto o nosso quadro cultural vai falar de qualidade de vida e também interagir com a espiritualidade, porque os dois temas levam a isto, ao verdade. seu bem-estar. É verdade. Eu gostaria de convidar você, nosso internauta que está plugado conosco na rede social, a participar conosco toda terça-feira do Rasgando o Verbo, né, Kátia Gaia? É verdade, é através da Rádio Excel, que é a Rádio da Consciência Livre. Então, todas as terças, às 21 horas, ao vivo, nós estamos falando sobre temas espiritualistas, né, Cris? É verdade. A E luz o da feedback consciência, bem né? interessante. E a luz da ciência, porque o grande barato do programa Enigmas é isso. A gente mostrar para vocês a fundamentação que existe dentro da espiritualidade. Que, na realidade, essa fundamentação é a ciência do futuro. São essas pessoas que, por meio da experimentação e do estudo e da pesquisa, conseguem levar a ciência e a espiritualidade juntas. E esse é o grande boom do milênio, né, Kátia Gaia? Sim, e também, né, todas as terças e todas as quintas, em 4 horários, nós estamos na TV Mundi, no www.tvmundi.com.br e na grade flutuante, porque agora também a TV Mundi é TV Sol, é a acreditar na vida, faz parte do slogan desta nova TV. É verdade. Vamos deixar um beijo grande ao pessoal da TV Sol, da TV Mundi, a Berenice Belato aí, que nos presenteia sempre, a Aline, né, todo mundo aí que estamos plugados aí com vocês. Bom, Kátia Gaia, mas você está muito bonita hoje. A Kátia está parecendo aquelas bonecas mangás, conhece? Não é verdade, produtor? É a Barbie, né? A Barbie é. Mas eu gostaria de apresentar a nossa pauta cultural para você já apresentar a nossa pauta Do entrevistado, também. É o nosso que... Bem, eu vou apresentar a pauta cultural, depois você apresenta o nosso remido, né, amigo. O Tony Gandra, gente, ele já é parte integrante do programa Enigmas. Oi, né? produtor, tudo bem? O produtor acelerou aí o som, né, gente? Mas o Tony Gandra, ele já é remido do programa Enigmas. Então vocês vão estar com o Tony e nós também ao longo de anos a fio aí, porque o Tony tem muitas coisas para passar para vocês, muitas experiências, está com novos lançamentos também, né? Hoje ele trouxe o lançamento de um dos livros. Eu espero que sim. E quem é que não gosta de falar dessa aparência por meio da evolução da espiritualidade, né, Kátia Gaia? A evolução do espírito, porque a beleza ela não é somente externa. Se você tem uma beleza interior, com certeza você vai trazê-la para fora. Não dentro dos padrões que nós acreditamos, mas a qualidade de vida está intrínseca. E a pauta cultural, eu fiz questão de trazer esta pessoa que também preza por isto, né? É verdade. Corpo, alma, espírito, enfim. E o tema, todos nós sabemos que é intrigante no sentido de meditar, de experienciar, através dos exercícios e práticas meditativas, o yoga. Então eu trago para vocês Olha hoje que bacana, hein? André de Rose. Tudo prazer, bem, André? Olá, gente, prazer. Que honra Boa estar tarde. com você aqui no programa Enigmas. A honra é toda minha.
Agradecemos. Agradecemos. Agora nós vamos trazer quem já é remido, já faz parte do programa Enigmas e vai fazer parte também dos nossos programas de rádio, que ele tem muito a passar. É nosso querido amigo, irmão de jornada e nosso visagista e produtor visual do programa Enigmas, Tony Gandra. Tudo bem, Tony? Que honra enorme. É sempre um prazer enorme estar contigo. O Tony está sem voz. Alô, alô? Ele vai falar no meu mic. Ótimo. Então, pego aqui, tranquilo. De qualquer maneira, a gente está aqui hoje para falar sobre um assunto muito interessante e, eu diria assim, dificilmente tratado dentro de uma espiritualidade, seja qual for. Nós estamos tratando aqui de espiritualidade livre, uma nova consciência, os significados das aparências na evolução do espírito. Como? É muito interessante, pesquisando sobre a aparência como visualista e escritor do livro Visualismo, o Significado das Aparências, a Evolução do Visagismo, que vocês podem encontrar em e-book pela Apple e também pela Blurb, eu diria que eu vi que o visual humano, da cabeça aos pés, ele, de certa forma, expressa alguma coisa no sentido de espiritualidade religiosa. Vocês notem que nas diversas crenças mundiais, tanto teístas quanto ateias, as pessoas se vestem, de certa forma, em grupo da mesma forma, se penteiam da mesma forma. É tudo como se fosse uma tribo. E o visual se transforma em algo comum a essa tribo, pertinente a esse padrão, a esse conceito, que reza exatamente credos específicos. Nós vemos isso dentro do islamismo, nós vemos isso no budismo, nós vemos isso no catolicismo, no protestantismo de modo geral, principalmente nos evangélicos. É uma tribo. E dentro do catolicismo, especificamente, aquelas pessoas, eu diria assim, mais fechadas ou, para não dizer mais fanáticas, no processo de vestimenta, de indumentária, de rosto, de cabelo, da mesma forma. Eu diria que é muito fácil a gente perceber, se a gente olha e enxerga e vê, através das aparências de qualquer ser humano, aquilo que ele traz no íntimo de si mesmo, não só com relação ao seu dia a dia, ao seu temperamento. Isso a gente pode analisar através dos 4 temperamentos hipocráticos, com leituras e linhas e formas de rosto e corpo, mas também o que ele veste, o que ele usa, como ele se comporta em público. Então, essa é uma leitura visual, é uma leitura muito profunda, que vai mostrar a mim, estudioso, e a quem estuda e se preocupa e se ocupa também do interior das pessoas, a evolução do seu espírito. Eu vou dizer para vocês que a minha tradução da palavra evolução é exatamente essa: libertação. Não é ser mais ou ser menos, eu sou mais evoluído, eu sou menos evoluído, não. A palavra evolução, para mim, tem o sinônimo de libertação. E essa libertação é plena e total. É a evolução do espírito. Por quê? Porque para mim também, no meu ponto de vista, eu diria paranormal, no meu ponto de vista metafísico, o espírito aprende com a matéria e não o contrário. Se nós estamos aqui nesse corpo agora, nós estamos ensinando ao espírito que está encarnado em nós, aprendendo através do corpo. Não nós aprendendo através do espírito, nós ensinamos ao espírito. Não aprendemos com o espírito. É exatamente o contrário. Então, por isso que nós estamos aqui agora, num processo de ensinar ao espírito tudo aquilo que nós aprendemos, seja de qualquer bom, mal, certo, errado, dentro dessa bipolaridade, nada escapa e nada é descartável. Tudo ensina ao espírito pessoal, a nossa alma, que é agora nesse corpo físico, e ensina, eu diria, a totalidade que somos, ao uno, a alma comum, que a gente pode chamar palidamente de Deus, mas que é uma totalidade. E nós também somos essa totalidade. Então, eu diria a vocês que nós podemos, sim, olhando para as pessoas, perceber a evolução do espírito. E entenda-se, mais uma vez, libertação como evolução. Bom, hoje... Peraí, Tony. O Tony tem muita coisa para falar, gente. Ele tem muita coisa para passar para a gente. Mas espera aí que a gente vai trocar o mic dele, que ele está sem mic aqui. E a Kátia está louca querendo perguntar um monte de coisa, eu também. Espera só um momentinho.
E nós já tiramos aqui um close de 1 milhão de horas até 120 anos. Já pensou, gente? A gente viver até 120 anos, que legal, hein, Kátia? E ele fala, em um dos capítulos muito interessante, sobre alimentação. Ele vai falar também sobre o sono. Ele vai falar sobre a respiração. E aí nós vamos trabalhar as duas pautas em conjunto. Olha, que legal. Então vamos chamar um pouco nossa pauta cultural, né? Nós vamos perguntando um pouquinho sobre o trabalho dele, né? Que é yoga. E o Tony pode interagir com a gente aqui, viu, Tony? Ele vai pegar meu mic aqui enquanto o nosso produtor providencia o dele aqui. É verdade. Vamos André, conversar com o André, então, um pouquinho. Nós vamos falar com o André sobre o yoga. Mas você sabe, Cris, que eu sempre quis aprender? Eu também. A meditação não é simplesmente você sentar e começar a respirar e achar que você entrou num estado. E é isso que ele vai explicar, porque não é só isso. Existem técnicas, né? O seu organismo tem que também corresponder. E, então, nós vamos falar com o André. Tá tudo certo? Eu estou esperando o produtor se encaixar. Aí, André. Tudo Olá. bem, André? Tudo bem, tudo bom. Fala É um isso pouquinho do mesmo yoga, sobre né? o yoga? Olha, uma das coisas mais interessantes que existe para falar sobre yoga é que não é união. Muita gente me pergunta, olha, eu li num livro indiano, eu li num livro de um autor brasileiro, do francês, que yoga é união. No sânscrito, yoga não é união. Significa uso, meio, aplicação, método. E ele é mais colocado dentro de quem faz yoga como algo que é adequado, é uma adequação. Porque quando você fala união, e isso não é uma maneira de pensar indiana, o indiano não pensa que ele está separado de algo, ele nunca pensou que ele estivesse separado do todo. O todo faz parte daquilo que ele vive. Então, isso não é um pensamento indiano de querer se unir a algo se ele já é. Então, um dos pensamentos mais interessantes da prática de yoga é que o yoga faz uma adequação. Qual seria essa adequação? Essa adequação é um estado de verdade interior. Uma das palavras que é mais reproduzida em aulas de yoga e para quem fala em Índia e hinduísmo é satyam. Sat é ser. Satyam é ser como se deve ser. Sabe uma criança, quando ela fala uma coisa do tipo, nossa, o papai falou que você tem uma barriga enorme. Aí a criança foi o quê? Ela foi verdadeira, né? Mas ela não estava querendo falar a verdade. Ela era verdadeira, ela era como ela é. Ela não é falsa. Então, esse estado que é chamado de Satyam, que inclusive está na bandeira da Índia, né? Satyam Eva Jayati, somente a verdade vence. Esse Satyam Eva Jayati norteia todos os princípios que os indianos se baseiam. Porque para que você saiba qual o objetivo na sua vida, qual o seu dharma. Dharma é uma palavra também muito usada, né, por quem faz yoga. Dharma vem de dhar, que significa aquilo que sustenta. É aquilo que sustenta a sociedade, é aquilo que sustenta a família, é aquilo que sustenta as pessoas, a coesão entre as pessoas. Então, tem o Swadharma, que é o dharma pessoal, e que é um dos objetivos do hindu descobrir qual o seu dharma no mundo, o que ele veio fazer. Por exemplo, você é um médico, né, exercendo a profissão, ganhando um dinheirão, mas frustrado porque você, na realidade, nasceu para ser um flautista. Então, você vive uma mentira. E a mentira, ela corrói a alma das pessoas porque elas não conseguem viver uma vida plena. Porque ela vai viver uma coisa sendo outra, naturalmente outra. Mas a família é uma família de médicos ou de advogados, e aí forçou a criança a fazer uma formação ou dar continuidade àquilo que aquela família faz, e a pessoa ela passa uma vida sendo frustrada porque ela não expressa esse estado de realidade. Aí muita gente me pergunta, como eu faço para adquirir esse estado de realidade? Como eu faço para descobrir isso? E é muito fácil. Quem está aí do outro lado da câmera, né, quem está vendo isso através do seu tubozinho de TV, né, que hoje em dia não é mais tubo, né, mas a gente é velho, pode fazer o quê? Aí você que está olhando aí do outro lado, consegue me ver aqui. Isso significa que eu não sou você, você me vê, não é verdade? Então quem está aí desse lado me olhando e fala, olha, o professor está ali, o André está ali, eu estou aqui. Então vamos fazer uma experiência. Fechem os olhos um instantinho à toa
E assim que vocês fecharem os olhos, eu quero que vocês me digam o que se passa na cabeça. Eu não vou saber, vocês não vão poder falar para mim, mas vocês conseguem ver os seus pensamentos, não é verdade? Eles não dançam na sua mente. Você não consegue perceber que pensa, que articula o pensamento, que você fala consigo mesmo ou até vê alguma imagem. Então pronto, já pode abrir os olhos, a experiência acabou. O que você percebeu? Muita gente aí em casa vai falar assim, tá, eu percebi o meu pensamento, eu vi o meu pensamento. E o que é isso? E aí as pessoas me dizem, sou eu. Peraí, se você de olhos abertos me vê aqui e fala, o André está aqui e eu estou lá, né? Eu estou em casa e vendo o André. Eu não sou o André. Eu não sou o meu sofá, não sou minha televisão, não sou a câmera, não sou nada disso que está aqui em volta. Eu vejo as coisas, então eu estou aqui vendo as coisas. Quer dizer que você fecha os olhos, vê o seu pensamento e fala, eu? Analisem o seguinte, se você viu os seus pensamentos da mesma forma que quando você está de olhos abertos e vê as coisas em volta, significa que o eu está vendo. O visível, que é o pensamento, que a gente confunde com o eu, não é você. Isso é o que você aprendeu a ser desde criança. Então, esse estado de verdade interior, esse eu que a gente sempre fala, eu, ele não está onde a gente acha que ele está. Porque se ele é visível, se ele é perceptível, ele está do lado de fora. E você está no ponto de vista de vedor e não de visível. O visível é o objeto. O vedor é aquele que vê, que é a realidade. Então, quando as pessoas começam a fazer yoga, a ideia principal é se reportar ao eu. Esse eu, para o hindu, tem um nome. Esse nome, são vários nomes que foram dados na Índia, né? Geralmente as pessoas falam em Atman, que deu origem a Atmen no alemão, que deu origem a alma em português. Todos eles têm um significado de respiração, de sopro, né? E na Índia eles deram um nome muito curioso, deram o nome de Shiva. Mas antes de Shiva aparecer como personagem na Índia, antes dele aparecer como aquele personagem que a gente conhece muitas vezes, fazendo os seus movimentos, né, dos mitos indianos, ele era um nome. Esse nome, Shiva, significa benévolo ou benfazejo. Bom, o texto que foi lançado a primeira vez com esse nome, que é a Shvetasvatara Upanishad, ela falava simplesmente que Shiva era um epíteto de Brahma, ou seja, Shiva e Brahma são a mesma coisa. E que Shiva, ele está dentro do coração e Brahma está no universo ao nosso redor. Seria uma consciência de tudo. E que Brahma, para quem não sabe, significa engorda. Brahma, ele aparece no universo de duas formas, de uma forma boa ou de uma forma ruim. Mas, como assim, né? Se está chovendo, você olha para a chuva e fala, que lindo, mas se você está embaixo da chuva pegando água na cabeça, você fala, está chovendo em cima da minha cabeça, né? Que ruim. Então, Brahma aparece nessas duas formas. E Shiva, como eu falei, a palavra significa benfazejo, aquele que faz bem, né? Ele ocupa um espaço dentro do coração. Então, ele é sempre favorável a você. Isso significa o quê? Que se Shiva é uma particularidade boa e está dentro do coração, isso faz com que você tenha algo bom dentro de você e algo bom que existe dentro de cada uma das pessoas. Então, há algo bom mesmo nas piores criaturas. Entende? Isso é isso muito aí. Claro. E hoje, daqui a pouco você vai ouvir o Tony falando exatamente sobre isso, porque existe uma polêmica que nós vamos discutir com vocês aqui. Olha, fica aí, hein, pessoal? Espera aí. Tony, dá licença um pouquinho, André. Tá, Tony Gandra. Nós estamos falando dessa questão de beleza, de aparência, inclusive no nosso caminho vindo para cá. Sim. E as pessoas têm muitos preconceitos em relação às belezas. Vamos falar dos seres estelares, reptilianos, que é uma raça que todo mundo fala, olha, que raça horrível, uma raça que faz muito mal, né? Como é que você, no seu ponto de vista, vê isso? Depois eu quero saber do André, o que ele vai dizer. Como nós somos seres bipolares e tudo é bipolar em nós, yin e yang, positivo e negativo, macho e fêmea, bom, mal, certo, errado, Deus, diabo e por aí afora, a gente normalmente, aquilo que não é igual a gente, ou parecido com a gente, com o qual a gente não se identifica, para a gente pode ser ruim, ou parecer feio, ou parecer, porque é diferente. Então, eu diria que na nossa conversa sobre ser reptiliano, gente, a gente não está em contato com esses seres diariamente, nem vai estar por, eu diria,
mais 100 anos ou mais ainda. Mas, de qualquer maneira, vocês imaginam um planeta diferente, um espaço diferente, uma criação diferente, um nascimento diferente, um DNA completamente diferente, é outra coisa, não é igual. Para a gente pode ser horroroso, mas pode ter uma beleza interior, e essa beleza flui através de uma expressão fantástica. Na realidade, o próprio conceito de Deus tem o bom e o mal, o certo e o errado. Quer dizer, o demônio seria a antítese de Deus, o ruim como é a antítese do bom. Então tudo está impregnado de uma bipolaridade, de dois polos. Então é bobagem a gente olhar as pessoas e ver, porque ela não está dentro de padrões e conceitos que para nós são considerados bons, bonitos, enfim, agradáveis, que ela não seja isso, ela pode ser muito mais do que a gente. Porque nós vivemos, de certa forma, presos nesse planeta, enclausurados em padrões e conceitos que foram passados para nós, introjetados, desde a nossa família e para os reencarnacionistas há éons atrás, não só desse planeta, mas de outros, e nós estamos vivenciando o momento atual da nossa vida, onde a gente tem que sair de padrões e conceitos que, de certa forma, vão gerar atração ou repulsão. Sem isso não se consegue uma paz planetária nem uma paz cósmica. É interessante falar isso, porque o André falou uma coisa muito interessante, que o todo não é separado. Então, quando a gente começa a colocar até essas definições de feio e bonito, a gente está se colocando fora desse todo, né? Do conceito da unidade que os indianos falam tão bem, entendeu? E é o que você está dizendo. A gente foi, desde criança, nós fomos ensinados a sempre achar que o feio ou o diferente é sempre ruim. Não é verdade, Tony? É interessante, isolar, né? e tem um ditado que diz: quem ama o feio, bonito lhe parece, e é uma realidade. Vai depender da nossa aceitação, do nosso amor, da nossa amizade. Às vezes as pessoas que não estão dentro de padrões específicos de beleza física, elas se tornam maravilhosas, porque elas têm um interior que se expressa no exterior. Tony, dá uma ideia, dentro dessa pesquisa que você fez, como identificar uma pessoa que tem um padrão, por exemplo, você disse que através dessa pesquisa você consegue visualizar até a própria religião, os conceitos que a pessoa tem. Olha, eu diria que isso que eu falo de as aparências, a aparência exterior, a partir da pele para fora, elas trazem uma carga energética interior daquilo que a pessoa pensa e se emociona pensando, muito mais forte do que simplesmente a visão que você tem dela enquanto você está vendo a partir da sua pele. Então, toda essa energética, essa frequência de onda emocional, essa frequência de onda educacional, essa frequência de onda chamada espiritual, que nada mais é do que religiosa, e muitas vezes é um papagaio repetindo temas, repetindo nomes, repetindo capítulos e versículos, de certa forma é projetada junto com a pele. Então, se você tem um trabalho interior de calma e serenidade, porque nunca vai se perceber o que o outro é dentro quando você julga, cobra ou espera. Você tem que não julgar, que não cobrar, que não esperar e que colocar o amor e a aceitação plena e total, incondicional, para fora. Nesse ato de você receber o outro, você recebe o outro como ele é, não como ele está aparecendo através da sua pele. Então você sente tudo. Isso é uma realidade que eu vivo em mim aos 70 anos de idade. Então é uma realidade que eu tenho trabalhado nesse corpo praticamente desde que nasci, porque eu me lembro de vidas passadas também em outros corpos. Então isso na realidade é muito importante. Você nunca vai conhecer alguém se você o julga, o cobra ou o compara com padrões e conceitos exteriores de outros seres, de outras pessoas ou seus pessoais. Nós só podemos conhecer de fato alguém totalmente, inclusive sentir a energia que a pessoa emana, quando a gente simplesmente acolhe e ama. Caso contrário, não tem jeito. Nossa, grande Tony Gandra, né? Bem, só baseado nisso, né, Tony, é uma ciência da vida. Porque realmente as pessoas precisam parar um pouquinho de julgar, né? Tá mais do que na hora, ou se culpar. E eu sei que você tem um amor, um carinho quando uma pessoa chega na sua frente e ela está buscando ajuda. Então você fez esse livro para justamente ajudar essas pessoas também, não é? Esse livro ele foi surgindo, tem o prefácio de um amigo psiquiatra, foi criador da psicoterapia do encantamento, Dr. Paulo Urban, e ele dá um trabalho de 7 dias com os 7 chakras, os 7 pontos de yoga, alguns tipos de asanas, que depois o André vai falar muito bem, para a gente trabalhar o corpo, porque, gente, o nosso maior bem aqui chama-se corpo físico.
É o único através do qual nós podemos aprender e nós podemos, de fato, passar alguma coisa para alguém amorosamente. Qual a minha finalidade nesse corpo? Egóico? Frequentar só a minha família? Não, eu estou fora de família faz muito tempo, embora adore minha família, eles me adorem. A minha família é uma família mundial, é a família da humanidade toda. A minha família é a família cósmica, de outros seres também, de outras esferas, que não é agora aqui para a gente falar, mas assim, é tudo. Inclusive o reino animal. Eu tenho verdadeira paixão por qualquer tipo de bicho animal, não tenho medo de nada. A única coisa que eu não tolero é pernilongo. Para dormir não dá para dormir. De qualquer maneira, a gente transmite esse amor, essa serenidade, essa calma, essa beleza. E, de certa forma, a gente pode se trabalhar também. Eu, como profissional da área da beleza, cabeleireiro visualista, eu faço uma análise corporal, como fiz vocês e produzi hoje, para fazer uma coisa diferente, para se mostrar. Porque, na realidade, gente, nós podemos nos mudar nesse corpo físico a vida inteira. E tem pessoa que fala acomodado, fala, eu não mudo porque está acomodado. Eu não mudo porque meu marido quer, minha mulher acha, porque a minha religião não permite. Gente, nós podemos nos transformar cambiantemente a vida inteira, cada vez expressando alguma coisa, como eu falo nos capítulos do livro. Como às vezes que eu já saí de mendigo, vestido de mendigo na rua, de mulher, de engravatado, enfim, de tudo. Em cada vez eu experimentei o que os outros sentem com relação ao visual. Isso foi uma pesquisa minha, pessoal, no meu corpo. Isso é muito interessante. Que legal, hein? Que legal, hein, Tony? E olha, uma coisa que eu achei muito interessante lendo um capítulo sobre o sopro, sobre o ar, né? Então você fala muito. Nesse momento, depois nós vamos, quem vai falar sobre isso é o André. Mas eu queria a sua visão. Conversando, nós entramos na vida corpo físico através de uma inspiração. Enche o pulmão de ar e começa a caminhada no corpo. Nós respiramos, inspiramos, mantemos o ar preso e soltamos a vida inteira, durante a vida toda. E no finalzinho, a gente simplesmente expira, solta todo o ar do pulmão e esvazia esse pulmão. A respiração é uma ciência que sustém a vida no corpo. E nós normalmente não sabemos respirar. A gente nota que quando a gente está em estado alterado de consciência, muito nervoso, a gente respira. Quando a gente está calmo, zen, tranquilo, que gostoso, o ar entra e flui tranquilamente. Tudo isso o nosso amigo André vai explicar para vocês, que é maravilhoso. Mas a vida no corpo, ela está aqui por causa da respiração, do oxigênio que nós inalamos e exalamos. Isso dá vida ao corpo. É uma ciência fantástica. Se a gente respirasse com consciência, a gente inclusive superaria doenças e momentos de pique, de nervoso, de baixo astral, enfim, de qualquer coisa que nos fizesse mal. E o sono da beleza? Me conte. O sono da beleza. O sono da beleza, que está no seu livro aqui, ó. O sopro? Sono. O sono da beleza. Gente, quando eu falo sobre sono, sobre dormir, eu sou uma pessoa que eu tenho muito... O barulho me incomoda muito. Então, muitas vezes, quando eu viajo, eu ponho uma cerinha no ouvido, dependendo do lugar, para não ter nenhum barulho. O sono da beleza, primeiro, nunca com televisão ligada, nem televisão no quarto. O sono da beleza, nunca com um companheiro, uma companheira do lado da cama, na cama, dando cotovelada. Eu tenho uma amiga que ela falava, o casamento é uma delícia, a convivência diária é muito gostosa, mas ela dizia o seguinte, que se a gente não toma cuidado, com o tempo, pode se transformar no seguinte, um casamento, ou uma vida em comum. De dia, os maus humores. E de noite, os maus odores. E é uma realidade. É uma realidade. Então um sono de beleza é um sono só, é desacompanhado. É um sono tranquilo, é um sono preparado. É um sono que você vai dormir sabendo que você vai tomar um banho quente, gostoso, sem, logicamente, ter comido nada, nem bebido nada alcoólico, um suco, uma coisa gostosa, e deita, prepara a cama. Você pode colocar até uma musiquinha até para adormecer, para acalmar, e depois desliga e durma num ambiente fechado, com a luz apagada, porque as trevas são o nosso lugar de descanso. Nós não podemos, quando nós estamos iluminados ou muito sol, a gente está acordado, está wake up. Então, quando a gente dorme, para dormir, tem muita gente que tem medo, aí então uma consulta, outra coisa, psicólogo, psiquiatra, medo de escuro. O escuro é o nosso lugar de descanso. As trevas é o nosso lugar de descanso. É onde a gente, de fato,
se aconchega no corpo, de preferência nu, sem roupa alguma. Se tiver frio, muitos cobertores, mas nu. Para não ter problema de quando virar de noite, enfim. De qualquer maneira, esse sono da beleza, ele deve ser preparado, conscientizado e vivido com muita alegria, descontração e serenidade, conscientemente. Olha que legal. Bom, pessoal, vamos voltar para o André aqui, mas eu vou chamar o Tony depois para falar da Academia do Silêncio. Você já ouviu falar? Ele vai falar muito sobre isso. Aguenta aí, pessoal. Mas dá para ele falar um pouquinho da alimentação até o Mauro voltar com o meu notebook. Que eu quero. É verdade. Que ele falou que tem um monte de mensagem e ele não estava conseguindo. Daí ele Nosso levou meu produtor note. saiu, levou teu Ele note. levou meu note, mas eu quero saber da alimentação. Gente, alimentação hoje, quando você é ou vegano, ou vegetariano, ou qualquer tipo de específico de alimentação, você praticamente não usufrui e não tem o prazer de experimentar tudo o que esse planeta nos dá como alimentação. Inclusive carne animal, de um animal, logicamente, criado para essa finalidade, não morto em caçada, etc. e tal, que isso não. Mas, de qualquer maneira, eu sempre me perguntei. Eu fiquei muito tempo sem comer absolutamente carne, não sinto falta. Eu sou muito mais frugívoro de sucos e de frutas do que qualquer outra coisa. Mas, hoje em dia, eu procuro, se eu vou em algum restaurante, em algum lugar, não dou trabalho para ninguém, eu olho, sinto que o meu corpo está pedindo, que não eu como intelecto, como alma, mas esse corpo aqui precisando para a sua alimentação e para a sua continuidade, e vou lá e escolho. Pouquinho, gente, não muito. Nós não precisamos de muito para comer. Nós deveríamos muito bem com sucos, frutas e água. E o ar que nós respiramos, que é o maior alimento. Infelizmente, a gente respira ar-condicionado. Agora, o que a gente vê hoje em dia em termos de alimentação? O que a gente vê em termos de alimentação? Cada um dizendo que coma isso, coma aquilo, não vou dar o nome aos bois, nós estamos conversando sobre quer emagrecer, toma um suco, etc. Não. Nós temos tudo à nossa disposição. Nós podemos comer menos, mastigar mais para comer alimento sólido, comer e beber com prazer, sem pressa, comer. Gente, isso é horrível. Agora, não se martirizem se vocês sentirem vontade de comer carne. Agora, eu tenho uma peculiaridade muito interessante. Eu como carne de vez em quando. Mas quando eu ponho a carne na boca, eu sinto se o animal sofreu para morrer ou não. Aí não dá. Porque aí me dá uma... Eu não sei o que é isso, mas eu sei plenamente que esse animal sofreu para morrer. Me faz mal. Eu deixo de lado. Então, essa interação energética por amor, gente, 2/3 da humanidade, em pleno século XXI, morre de fome, enquanto 1/3 da humanidade, que tem 8 bilhões de habitantes, morre por excesso de comida. É verdade, é verdade. É um planeta de poucos reis e muitos escravos. E a gente diz isso porque a diferença social que existe no nosso planeta é gigante. Mas, Tony, só um minutinho, que eu vou chamar agora o André. Nosso produtor já está, né? Agora dá. Nosso produtor já está aí Produtor? Então, André, nós estávamos falando sobre respiração, o Tony falou sobre algumas posições. Os preconceitos também que tudo existem mais. na questão da beleza. Qual o seu ponto de vista em relação a tudo isso, você sendo um yogi? Bom, do ponto de vista pessoal e até mesmo do ponto de vista do yoga, que eu acabei assimilando a cultura que eu professo, né? Seria incoerente se não fosse assim, a gente pensa de uma forma muito curiosa, porque existe uma frase em sânscrito que eu gosto bastante e que é uma espécie de um mantra. Mantra, só para vocês terem uma ideia, só existe nos Vedas. Tá? E isso é uma tecnicidade dos Brahmanes, que eles falam fora dos Vedas não há mantras. Aí a minha pessoa me pergunta, e o Om Namah Shivaya, e o Jaya Ganesha? Isso é Kirtana, isso é celebração. Kirtana significa celebrar. Então, assim, existe um mantra que fala Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Loka é mundo. Lokaha é o plural, são mundos. Samastaha é aquilo que está em todos os lugares. Sukhino, su é bom. Sukhino, sukhina é aquilo que é espacialmente agradável, é bom. E Bhavantu é estejam. Então, traduzindo, estejam confortáveis ou bem em quaisquer lugares, em quaisquer mundos. Né? Traduzido para um português que possa ser compreensível, em qualquer lugar onde você esteja será bom. Então, o mundo do yoga ele vem do lado de dentro, ele não vem do lado de fora. E quando uma pessoa
que está na sua frente, né? A gente sabe que dentro de cada pessoa existe uma particularidade boa e, consequentemente, ligada à consciência universal. Bom, então essa pessoa é uma parte de você, mas do lado de fora ela age como Brahma, ela age como uma forma boa ou ruim. A gente só age de uma forma boa com relação a gente mesmo. Então realmente existe uma particularidade boa que sempre está a nosso favor e que é essa nossa consciência interna. Quando você está em contato com essa consciência interna, você se afasta dos problemas, porque a partir do momento que as suas ideias, seus conceitos, a base da sua vida está no seu interior, você não vai buscar nenhuma situação que produza conflito ou dor a você. Então você chega perto daquela pessoa que está prestes a te produzir algum tipo de conflito ou dor e você se afasta. Você está prestes a entrar naquele relacionamento que vai te produzir dor e desconforto e briga, e você se afasta. Então há uma tendência a você se afastar daquilo que produziria dano a você, que é um dos conceitos do yoga, que é o ahimsa, a não violência. A não violência é parte do princípio em que você não vai apenas ter atitudes não violentas, mas se afastar da violência interna. Por quê? Porque simplesmente nós construímos a nossa estrutura corporal a partir dos nossos pensamentos. Todos nós temos uma musculatura autobiográfica. Pouca gente sabe que, por exemplo, ao tocar a vida, ao viver a vida, como desde a infância até o momento atual, nós armazenamos todas as nossas experiências e as materializamos, ou seja, o nosso corpo físico é o resultado material dessas ideias, ou seja, o corpo é a parte visível do inconsciente. E como isso se processa? Ao longo da vida, você tem experiências, por exemplo, você tem claustrofobia. Aí você tem claustrofobia. Eu tinha uma aluna que falava para mim, mas André, como é que isso funciona? Eu tenho tantas dores nas pernas, e assim, minhas pernas são sempre duras, eu não consigo fazer os movimentos. Eu falei, é a sua cabeça. Aí ela experimentou um momento de indignação e falou, como assim minha cabeça? Eu não quero minhas pernas assim. Aí eu falei, então, experimenta o seguinte, quando você está na frente de um elevador, você faz o quê? Aí ela, mais indignada ainda, você falou, eu não subo o elevador. Na hora ela caiu em si e falou, por quê? Ela tem claustrofobia. A decisão subjetiva, né, de não pegar aquele elevador, não tomar o elevador e ir de escada, deixa a perna dela mais dura. Ou seja, nós construímos a nossa vida física através dessas escolhas que a gente tem, se a gente come mais ou come menos, se a gente anda mais ou anda menos, se exercita mais ou menos, a gente vai formando o corpo em função dessas escolhas. Então a sua mente, subjetivamente, ao longo da sua história de vida, vai produzindo escolhas que ficam impressas na musculatura. Quando você começa a observar o corpo, ou começa a observar o funcionamento dele, você está fazendo uma engenharia reversa. Essa engenharia reversa se baseia em quê? Sabe, os japoneses pegavam antigamente os aparelhos dos ocidentais, desmontavam tudo, remontavam de novo, catalogavam as peças e viam se estava funcionando. Está funcionando, vamos fazer igual. E menor. Então, o yoga faz mais ou menos a mesma coisa, é uma engenharia reversa. Vamos estudar a respiração, vamos estudar as posições corporais, vamos estudar qual o resultado físico das nossas ideias. Afinal de contas, isso fica impresso no corpo. Ao trabalhar o corpo, o que acontece? Você produz reações na sua cabeça, no comportamento. Ou seja, pega uma pessoa e ela senta mais reta, com o peito mais aberto, as pessoas folgam menos com ela. Então, só dela ter melhorado a postura dela, quem em volta, está em torno, começa a reagir a esse tipo de comportamento corporal. Implica menos com ela, briga menos com ela, chateia menos ela, porque ela se impõe. Fisicamente, ela está falando, eu estou presente. Ao invés da pessoa que está toda flexionada para frente e falar, abusem de mim. Quem quiser, escolhe, né? Quem quiser abusar, eu estou aqui. Olha, né? a dica, hein, pessoal? Olha a dica aí. Então, a posição corporal, que você vai mudando ao passar do tempo, né? E à medida que você vai fazendo yoga, você vai se descobrindo. Você vai literalmente dando play em cada um dos seus problemas que estão ali dentro da sua estrutura corporal. E isso, praticamente, ninguém pensa. Só para concluir, eu tinha um aluno que ele, aos 40 e poucos anos, 45, 46, teve uma amnésia completa. A amnésia dele foi tão drástica que ele não sabia quem era homem e quem era mulher, ele não sabia fazer xixi, ele não sabia falar, ele não sabia nada. É como se a gente pegasse um HD e formatasse ele. Ficou vazio. À medida que ele foi aprendendo de novo a falar, a se mexer, a fazer as coisas todas, ele
de uma forma muito incrível, desejou fazer yoga, que era uma coisa que ele jamais faria. Aí, fazendo yoga, ele me contou: André, os meus parentes dizem que eu tenho um problema de coluna muito sério. E que também eu tenho um problema no estômago muito sério, tenho úlcera. Né? E eu não tenho úlcera nenhuma, já fiz exame e tal, não tenho úlcera nenhuma. E que tenho um problema no joelho, mas também não tenho. Olha que curioso. Às vezes nós fabricamos as nossas doenças. Por quê? Ou porque a gente quer chamar a atenção, ou porque quando a gente é criança, quando a gente fica doentinho, aí vem a mãe e entope a gente de coisa legal. A gente fica na frente da televisão, dá atenção, dá carinho, que às vezes os pais não dão carinho em momento nenhum, só quando a criança está necessitando de cuidados. Então a pessoa fica doente porque ela quer ser cuidada. Às vezes para chamar a atenção, às vezes, enfim, algumas pessoas se definem pela sua própria doença. E esse senhor, né, que com 50 anos ele começou a fazer aula comigo, né, aos 40 e poucos ele teve esse acidente, ele falou: eu não reconheço o mundo onde eu estou. Aliás, eu não gosto dessa esposa, eu não gosto dessas crianças que fazem chantagem emocional comigo. Ou seja, ele não tinha vínculo com eles porque não tinha construído uma história. Então, os problemas dele sumiram, desapareceram completamente. Para onde eles foram? É isso que eu pergunto para as pessoas. E eu recebo uma série de pessoas lá no meu espaço, lá na Pompeia, e que as pessoas chegam e falam: André, eu tenho esse problema, eu tenho esse. Aí eu falo: não se defina pelo seu problema, porque você não tem problemas. Você se acha que tem. Você é um conjunto de crenças em duas patas. Não seja assim, né? Muito bem verdade, colocado. muito bem colocado. Eu gostaria que o André passasse os contatos, porque você está realmente dando uma aula, né? E eu sei que você dá aulas no espaço. Eu gostaria que você passasse seus contatos, site, por favor. Bom, um dos contatos, que seria o mais fácil, é ir lá. Eu gosto de ver pessoas. Então, se você passar na Avenida Pompeia, 1855, né, Avenida Pompeia, 1855, eu estou lá. Agora, se quiser telefonar, tem o meu secretário que está lá agora mesmo, que é o Silvio, que é 3812-7371, 3812-7371, ou 2476.000. E o site é www.espaçomarral.com.br. Agora, o espaço, aquele cedilha não tem, é C, então fica espacomarral.com.br. Legal. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho com o Tony Gandra para ele concluir esse Você assunto. já volta, né? André. Era só um pouquinho, André. Tony Gandra, meu querido Tony Gandra, hein? Academia do Silêncio. Vamos falar um pouco da Academia do Silêncio, que eu sei que é uma coisa que você já vem elaborando há muitos anos. Conta um pouquinho desse projeto seu. O livro já está pronto, Academia do Silêncio. Eu pensei em muitos nomes para esse livro, mas acabei colocando o próprio nome, Academia do Silêncio. Academia de Silêncio. E os nomes que eu tinha pensado são os capítulos do livro. Hoje em dia, nós não temos mais silêncio em lugar nenhum. O silêncio, de certa forma, é um bem já extinto. Não existe silêncio. E pensando nisso e gostando de estar comigo na minha vida interior em absoluto silêncio, atravessando esse vazio interior e vendo dinâmica pura em outras dimensões, eu comecei a idealizar e estou com as pessoas e nós vamos certamente, a partir de 2014, a primeira vai ser certamente aqui em São Paulo, vai ser um espaço absolutamente aberto ao conhecimento, ao estudo, à experiência do silêncio. Nós vamos ter câmeras anecoicas de puro silêncio para as pessoas experimentarem o que de fato é silêncio e, logicamente, direcionar com os nossos facilitadores de silêncio essas pessoas para que elas consigam entrar dentro de si e se perceberem em muitos níveis de consciência e perceber o que é pensamento, o que é emoção, o que é, enfim, todas as expressões, o que os 5 sentidos dão a elas e descobrirem outros sentidos com os quais elas se identificam. Porque, na realidade, nós somos um espírito aprendendo hoje nesse corpo físico. Nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. E devemos celebrar essa vida no corpo e esse corpo da melhor maneira possível. E nós jamais vamos conseguir celebrar essa vida no corpo se nós somos absolutamente devoradores e consumidores de toda a mídia que nos vende tudo, a começar de religiões e padrões e conceitos religiosos.
Nós só vamos nos conhecer em nível dinâmico e cósmico de consciência quando nós conseguimos entrar em silêncio dentro de nós, permanecer em silêncio e atravessar o portal do silêncio interior para ver o que de fato é vida dinâmica eterna. Essa Academia de Silêncio tem por finalidade algo muito interessante que começa externamente. Logicamente, ninguém vai entrar nesse estágio de consciência da noite para o dia. Vai ter que, muitas vezes, tirar centenas e toneladas de conhecimentos, de estudos, de diplomas, de costumes, de dentro para fora, até esvaziar esse interior para perceber o que vai surgir dali através dessa consequência do contato com o silêncio interior. Isso é a parte mais profunda, esotérica das academias de silêncio. Olha só, nós temos perguntas aqui, hein? Nós temos 3 perguntas que falam para você dar uma dica de bem viver. Primeira dica de bem viver, sem a qual ninguém consegue bem viver. Conhecer-se, autoconhecer-se e expressar-se a si mesmo. Essa é a dica mais profunda e mais ampla que eu conheço de bem viver. Se a gente quer simplesmente satisfazer os outros e vive presos a padrões e conceitos que, de certa forma, não são pesados, mas a gente faz porque eu gosto dele, não posso magoar, a gente não vive. Primeiro, a gente tem que ser a gente mesmo. Eu estou sendo agora Tony Gandra. Eu jamais vou poder querer bem viver a minha vida se eu começo a ficar cheio de padrões e conceitos, de coisas que me passam, dizendo que eu sou errado nisso, errado naquilo. A vivência é minha, a experiência é minha. O certo ou errado é meu, o aprendizado é meu, tanto quanto a libertação é minha. Se eu consigo me expressar a mim mesmo, certamente eu vou viver uma vida boa. Eu vou bem viver a minha vida no corpo aqui e agora. Porque eu não posso viver a vida de ninguém a não ser a minha. O bem viver, para você bem viver, você tem que ser, antes, acima de tudo, você mesmo. Mais uma pergunta do internauta aqui, pessoal. Bem, eles perguntam, Cris, se o Tony, como ele se preparou para tudo isto? Porque aconteceu na vida dele. Então as pessoas falam em que momento? Eu acredito, gente, que nesse corpo, Tony Gandra, eu já nasci, de certa forma, não vou dizer com uma preparação, mas com muitas lembranças de um passado remoto, eu diria de múltiplas vidas. Palingenésico, com múltiplas vidas anteriores. Então, eu, na realidade, eu me lembro que desde que eu era criança, fui uma criança muito silenciosa, uma criança, de certa forma, muito sozinha, mesmo porque eu sou filho único. Então, eu olhava o mundo de fora e eu procurava não entender, porque muitas vezes eu não entendia, mas eu nunca julgava e nunca corria, eu não tinha medo praticamente de nada, eu era uma criança muito corajosa, e eu simplesmente ouvia muitos adultos, prestava muita atenção no mundo ao redor. E talvez isso já tenha trazido de vidas anteriores, ou da última vida, ou sei lá quando, e eu fui indo e fui aprendendo. Uma coisa que eu fiz um corte total e me libertei completamente nessa vida foi de vidas anteriores vinculadas a diversos tipos de mosteiros, tanto orientais quanto ocidentais. Eu me desvinculei completamente do conceito de Deus pregado hoje no mundo inteiro, principalmente de livros considerados sagrados, seja o Corão, Bíblia, Bhagavad Gita. Estou completamente fora disso. Eu acho que alguma coisa nova, uma nova consciência, através desse corpo, deve surgir. Isso para mim foi difícil? Eu diria não foi tão difícil, embora, logicamente, eu tenha como ser um humano, de certa forma, diferente. Eu sofro muito mais do que a grande maioria. Eu sinto muito mais fortemente do que a grande maioria. Eu fico muito mais triste ou muito mais alegre do que a grande maioria. No entanto, isso é pela minha sensibilidade. Eu não vou morrer por isso. Eu supero cada processo e outra coisa. Vivo conscientemente naquilo que Jung chama de sincronia, universo da sincronicidade. Parece que o que eu preciso, o que eu de fato preciso, não preciso, mas vou querer. O que de fato preciso, cai na minha frente assim, eu não preciso nem ir atrás, chega até mim. Isso é sincronia pura. Eu acredito que eu fui agraciada com isso porque eu amo muito, ou pelo menos penso que amo muito, a tudo e a todos, sem julgamento, sem cobrança, sem expectativa. Todo mundo sou eu, e eu, de certa forma, interiormente falando e universalmente falando, sou todo mundo. Por que eu vou julgar a mim mesmo? Esse conceito de unidade que o André estava falando também. Exatamente, É exatamente. verdade.
Eu Agora, tenho perguntas para o André. eu gostaria de saber se o André vai fazer alguma posição de yoga para mostrar para o nosso pessoal, né? Mas antes disso, o pessoal está perguntando, é muito difícil meditar? Olha, se fosse fácil meditar, a gente já nascia meditando. Então, assim, não é um processo fácil, mas também não é difícil. Não é difícil. O estado de meditação ele surge através da não lógica, ele não é um estado lógico. Lembra que eu falei no início do bloco, onde a gente estar identificado com o eu internamente, e o eu ver através dos nossos olhos, ele consegue ver os pensamentos e tudo mais? Então, se você tira os pensamentos, sobra o quê? Sobra você, despido de todas as características que formaram quem você é. Muitas vezes a gente está tão condicionado a tocar a vida sem perceber, que a gente, com coisas muito simples, como por exemplo, cruza os braços. Cruzaram os braços? Agora cruza ao contrário. Pronto, já deu pane. Agora escova os seus dentes com a mão diferente. Agora penteia o seu cabelo com a outra mão. Agora, enfim, tem uma série de coisas tão muito simples, né, que a gente faz, que a gente nem percebe, que a gente nem se dá conta, que são coisas que a gente fala, nossa, isso deu pane em mim, isso deu um problema. O que a meditação ela vai fazer? Ela vai fazer você aos poucos enxergar através do coração, com essa particularidade do coração, mas para isso você precisa eliminar a lógica. Como é que se elimina a lógica? Aquele blá 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 dentro da cabeça, aquela conversa dentro da cabeça precisa ser interrompida. Então existem vários processos meditativos que são aplicados hoje. Alguns falam, existe técnica na meditação e o outro fala que não tem, mas quase todos eles abordam a ideia de fazer exercícios que fracionem, que quebrem a lógica. Como, por exemplo, sabe quando você está falando e a pessoa fica te interrompendo, aí você chega uma hora que você não sabe mais o que você estava falando? Pronto, faça isso com você mesmo. Pensou, interrompa. Pensou de novo, porque a mente é muito rapidinha, interrompe de novo. Aí depois, você começou a pensar outra vez, que a mente é mais rápida ainda, interrompe. Interrompe, inclusive, o fato de interromper. Vai chegar uma hora que você está se interrompendo tão sistematicamente que a mente faz... ela cansa. E aí esse estado interno ele surge com mais facilidade. Mas não é difícil. Ele é fácil. Tem que colocar isso na cabeça. Não pode começar uma coisa já achando que ela é complicada, difícil e vai ser muito complexa, né? 5 minutinhos por dia já resolvem o seu problema. Claro, tem que fazer mais tempo, mas comece com 5, porque muita gente faz meia hora de meditação, 1 hora de meditação e fala, André, eu medito todos os dias 1 hora. Ele só se concentra os 5 primeiros minutos, o restante ele está voando por aí igual uma garça. Então, assim, não dá. A pessoa tem que estar no exercício. Então, se ela só se concentra 5 minutos e o restante ela se dispersa, fique 5 minutos só. Depois volta. Depois você está mais relaxado, descansado, volta para o exercício e faz de novo. Você pode fazer 1 hora por dia, 5 minutos num momento, 6 minutos no outro, 20 minutos no outro. Enquanto você se concentra, o exercício está valendo. Depois que não se concentra mais, você perdeu ele inteiro, né? Bem, André, o pessoal quer saber de algumas posições, né? Você trouxe para a gente isso, né, na prática. Então, os benefícios do yoga são fantásticos, não é mesmo? Olha, existem uma série de benefícios, coisas incríveis. A gente estava até conversando com o Tony sobre a respiração, né? Alguns dos efeitos do yoga, que são fantásticos, vêm através da respiração. Então, por exemplo, muita gente confunde respiração com pranayama. É a primeira confusão. Prana é uma força. Pranayama significa controle do prana. Prana vem de pra, que é adiante de, na, que é movimento. Prana é aquilo que se movimenta constantemente. Então, ele pode ser traduzido como vigor, né, como entusiasmo. Sabe quando você chega em casa muito cansado, sem energia nenhuma, morto, e alguém liga do trabalho e fala, você trabalha mais meia horinha? Você olha para o telefone e fala, meu Deus, não vou trabalhar, não me tirem daqui de jeito nenhum. Aí você, 10 minutos depois, você recebe um telefonema do seu melhor amigo falando assim, balada. Aí você fala, hã? Daqui a 5 minutos eu estou aí. Sai correndo. Na hora. De onde é que veio essa energia? De onde é que veio esse entusiasmo, essa força? Você, a sua cabeça mobilizou isso. Não precisou de respiração nem nada. Mas
Para fazer pranayama, você precisa ter um controle da mente. Se você não controla a sua mente, você não controla essa força. Então, as pessoas começaram fazendo exercícios respiratórios para fazer o pranayama. Mas não para fazer diretamente o pranayama, para fazer com que você controle a mente e a mente controle o prana. Tem um exercício de Shivananda, né? Algumas chamam de Shivananda, outros falam Sivananda. É a mesma pessoa, é um careca, bem mais gordinho do que eu, né? É um mestre iluminado dos Himalaias, que ele fala o seguinte: imagine que quando o ar está entrando, o prana está saindo. E quando o ar estiver saindo, o prana está entrando. Ele inverte a ideia, porque ele sabe que o prana não tem a ver com o ar. Embora tenha a qualidade do ar, ele não é o ar. Então ele fala, inspire, colocando o prana para fora, colocando a energia para fora, e expire, colocando a energia para dentro, porque quem coloca a energia para dentro ou para fora é a cabeça. Agora, tem inúmeras técnicas físicas, inúmeras técnicas corporais que otimizam a qualidade, a força que você pode absorver. Já é para mostrar alguma coisa? Gostaríamos. Pessoal? Pode ser? Pode. Eu vou botar uma menina ajoelhada aqui, que é a gerente da minha escola, né, e professora de yoga, a professora Aline. Né? Bem-vinda. com essas meias maravilhosas. Né? Então, assim, ela vai ajoelhar. Vocês sabem, né? Ajoelhou, tem que... Rezar. Bom, o resto vocês já sabem. Bom, esse exercício é muito interessante, ele é muito delicado. Ele trabalha uma série de partes do corpo ao mesmo tempo. Ele vai trabalhar o quadríceps, que é na musculatura da coxa, a coluna vertebral, a abertura da caixa torácica. É assim. Primeira coisa, você não senta nos calcanhares. Está vendo ela? Ela está sentada nos calcanhares? Não. Não. Agora ela está. Mostra de novo, que a câmera não pegou. Ela está nesse nível de tensão, senão você destroça o seu menisco. Você nunca parte do ângulo zero de abertura do joelho, né, da flexão do joelho, porque senão você vai machucar o seu menisco, vai machucar a sua perna. Em seguida, você vai fazer míseras 10 vezes. Você fala, professor, 10 vezes? 10 vezes. Isso já vai ser bastante para fazer você não descer as escadas. E é sério. Você vai colocar a sua mão direita no calcanhar direito. Inspirar, levantando a bacia, e em todo o percurso de levantar, vai flexionar o corpo para trás. Depois esvazie, sente-se, ou melhor, quase sente, troque a mão em atividade pela outra, inspire e levanta o outro lado. Inspirou, chegou com os pulmões cheios, expira, senta e troca mais uma vez. Isso vai fazer você abrir a caixa torácica, toda essa região da caixa torácica aqui, ela é expandida. Então você tem a musculatura inteira, ela está articulando ossos, ela está abrindo a parte articular, né, e os ossos estão reagindo a esse movimento, e os músculos para deixar o seu tronco com uma capacidade pulmonar maior. Tudo bem que ela está retendo ar até agora, antes que ela fique sem ar, vamos pedir para ela desfazer. Porque, né, Também que ser bonzinho, André. É que tem duas técnicas de respiração no yoga. Uma é com respiração livre, a outra é morte por asfixia. Mas então optem pela primeira, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, a gente está praticamente nos nossos momentos finais aqui. Infelizmente, passa muito rápido, né, Kátia Gaia? André, fica um convite para que você volte. Nós queremos fazer uma pauta, porque a gente sabe que existem vários tipos de yoga. O pessoal aqui bombardeou com perguntas. Então, vale muito a pena. Fica um convite novamente. Tá bom. Eu gostaria que você Obrigado. deixasse a sua mensagem final, André, para E o também os nosso contatos. público e os contatos. E a câmera volta aqui para o Tony Gando. Aline, muito obrigada, viu? Gratidão, Aline. Bom, muitas pessoas me perguntam, como eu faço uma formação de professores, como eu faço... A primeira coisa que a gente recomenda é ir lá na escola para a gente ver há quanto tempo você faz, o que você já fez antes ou não. A gente tem uma coisa chamada ATY, que é aperfeiçoamento técnico em yoga, não é a formação. Terminado esse estágio, a gente vai pegar toda a literatura, tudo aquilo que se faz no yoga, e aí, se a pessoa ainda resistiu, se ela não desistiu, que a gente vai fazer você desistir, aí então você passa para outra etapa, que é da formação. Mas primeiro da informação. Você se apropriou disso, vai usar na sua vida, vai fazer o que quiser, e depois a gente ensina a pessoa a formar, ser formada para formar outras pessoas, para passar a técnica do yoga para frente. Isso a gente faz lá na Avenida Pompeia, 1855, como eu falei antes, 3812-7371 ou 2476-1000.
Gratidão, André. Muito Honra obrigada. enorme estar contigo. Agora eu quero que o Tony Gandra mande a sua mensagem para os nossos internautas, né, Tony? As aparências, o significado das aparências na evolução do espírito. Primeiro, eu diria para as pessoas, sejam vocês mesmos, seja você mesmo, seja você mesma. Ame muito a si próprio e depois ame a todo mundo. Não julgue, não cobre, não espere, eu sei que é difícil, mas é um trabalho que a gente faz com a gente, eu consegui isso. E eu diria a vocês, muito prazer estar aqui, tudo de bom, muita saúde, paz, alegria, felicidade, até mais. É isso aí, gente. Bom, pessoal, a gente estará amanhã na TV Mundi, eu e Kátia Gaia, né? Com o programa Enigmas e terça-feira que vem rasgando o verbo na Rádio Excel. Nós contamos com vocês aí, nós sabemos que vocês aí estão plugados aí. E o nosso programa de quarta-feira passada, que estão me cobrando bastante na rede social, já está postado, disponível na nossa rede, tá? Então, pessoal, gratidão, uma honra estar com vocês todas as semanas. E olha, a gente tem que trazer esses dois aqui, cada um em uma pauta, né, Kátia Gaia? Porque Nossa. os dois têm muito a passar pra gente, né? André bombardearam. Eu não vou conseguir fazer todas as perguntas e nem para o Tony. Por isso fica um convite Mas para que os dois voltem. os dois vão retornar aqui com certeza. A gente vai remarcar as pautas, porque tem que ser uma pauta sozinha com o André, outra sozinha com o Tony Gandra. E quero fazer um convite para as pessoas. A Cris falou que realmente o vídeo só que não está na TV Crom. Nós vamos subir para o YouTube. Logo, logo vocês terão também o acesso. Para isso, os acervos você encontra no www.espacocrom.org. Você também está convidado para o evento lá em Curitiba, que nós estaremos palestrando Diálogo com o Universo.com.br, para que você se informe de hospedagem, como você faz para ir. Nós agradecemos o convite do Rafael Cury. Estaremos também, provavelmente, na Mystic Fair. Vamos passar para vocês depois tudo certinho, palestrando por lá. E para completar, eu quero deixar meus dados, né? O meu contato de trabalho, que é o www.soldegaia.com.br, com os meus atendimentos metafísicos. É isso aí, gente. Então, até a próxima quarta-feira aqui na TV Facebook, na TV Orkut, no canal 21 da NET. Porque aqui no Enigmas, Kátia, em nossas mãos nós temos os meios Em nosso coração, o desejo, a vontade. de construir com vocês este mundo dos despertos. Gratidão, pessoal. Gratidão, planeta Terra. Até o próximo Enigmas.